Fala, galera do Rock Aviation, tudo bem com vocês? Galera, hoje no Papos da Aviação, nós vamos bater um papo com um cara incrível. Ele é advogado, ele tem um hangar de plastimodelismo, e ele está lançando uma enciclopédia sobre o Boeing 727. Galera, com vocês, Sérgio Gonçalves. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, muito feliz. Para quem não conhece, o Sérgio Gonçalves é advogado, ele presta consultoria. A gente tem várias coisas em comum, além de gostar de aviação, adoro rock também. Sou advogado por formação, trabalhei 15 anos em rádio, fui locutor de rádio dos 13 aos 28. Meus dois únicos empregos na vida, locutor de rádio, coordenador de rádio, depois advogado. E me formei como advogado pela Universidade de Taubaté, sou de Taubaté, em São Paulo. Minha primeira especialização, aliás, foi na área de direito eletrônico. Fiz pós-graduação em processo civil, mas direito eletrônico estava começando no Brasil, inclusive com um amigo em comum que nós temos num grupo de aviação que a gente frequenta, chamado Na Escuta, o Renato Opsi-Blum, que é o maior nome hoje em direito eletrônico no Brasil. Foi uma das primeiras áreas que eu abracei. Cheguei a escrever livro em coautoria, vários livros em coautoria com o Renato nessa área de direito eletrônico, e depois fui para a área de direito corporativo, que me chamou bastante atenção. Fiquei nessa área de 2002 até 2012, quando eu fui embora do Brasil, prestando consultoria sempre na área corporativa, mas aí para empresas internacionais. E hoje meu principal escritório fica em Hong Kong. Eu represento aqui no Brasil, nós damos consultorias para empresas chinesas trabalharem no Brasil. Ah, que legal, que legal. Deve ser bem interessante, né? É uma área legal, assim, demanda bastante, porque você tem que ter um conhecimento amplo, né, do direito, não só o brasileiro, como o internacional e tal. Contrato, que é a minha principal especialização nesses negócios, mas é muito interessante porque você acaba começando a conhecer de várias áreas, né? Então você tem que entender por exemplo, a gente trabalha com assuntos hoje ligados à energia, trabalhamos com assuntos ligados à saúde agora na época da Covid, então você começa a entender de vários assuntos. E para a gente que gosta de aviação, como o escritório principal fica em Hong Kong, fora da pandemia, o meu dia a dia era voar para a China mês sim, mês também, praticamente. Então, eu tenho hoje, no backlog, por exemplo, no meu log, eu tenho mais de 60 voos, não horas, voos, horas eu tenho muito mais de 60 voos em aeronaves A380 diferentes. Eita, que legal! Já voei num terço da frota da Emirates. Já um terço. Bom, daqui a... É bastante, é bastante. Sim, boa. Então, tem uma turma de A380. Eu voei já de A380 deles, British e Lufthansa. Mas os da Emirates são fenomenais, é um voo maravilhoso. Eu imagino. O que fez você tomar gosto pelo direito? Sair da locução e entrar nessa seara do direito? Bom, pois eu, como todo mundo que gosta de avião, né, como dá para ver aqui no fundo, me tornei plastimodelista desde cedo, né, com 10 anos de idade. Tinha um amigo do meu pai que ele tinha muitos aviões em casa, fez engenharia com meu pai, e eu costumava frequentar a casa dele com meu pai, e eu olhava os aviões dele e ficava com vontade. Tinha 8 para 10 anos. E uma vez ele foi na casa de um outro amigo e eu fiquei esperando ele conversar 2 horas, peguei um daqueles livros sobre a Segunda Guerra Mundial da editora Haynes, uns antigos que tinham, né, a história ilustrada da Segunda Guerra Mundial. Comecei a ler sobre a Luftwaffe, adorei aquilo, e daí comecei a gostar de aviação, com 10 anos. Só que meu pai era engenheiro de telecomunicações, e eu ia com ele trabalhou muitos anos para diversas rádios, eu ia com ele para rádios nessa época também. Então, aos 10 anos de idade, numa rádio que tem em São José dos Campos, chamada Estéreo Vale, eu aprendi a operar uma mesa de som. Meu pai ia para lá todo sábado à tarde, das 2 da tarde, ficava até 2 da manhã. Era um equipamento americano, muito complexo, que poucos engenheiros no Brasil tinham condição de conhecer. Meu pai estudou e dominou aquele equipamento, então ele ficava trabalhando e eu ficava com ele na rádio 12 horas. E se deixasse, eu estava às 12 horas operando a rádio. Daí comecei a gostar disso. Aos 13, comecei a fazer alguns horários de folga numa FM em Taubaté. Depois comecei efetivamente a trabalhar
não tinha, obviamente, eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar como locutor todos os dias mesmo, não só fazendo fim de semana. E é bem diferente de hoje, que você não pode trabalhar com essa idade. Naquela época, a gente podia, obviamente, a minha carteira foi assinada a partir dos 18, mas eu trabalhava desde os 15, mas em rádio desde os 13, e adorava a rádio. Mas, obviamente, isso é muito difícil, né? Você levar a vida como radialista no Brasil, ainda mais um país que tem todos esses problemas que a gente conhece. Então, aviação eu não podia, porque eu tinha problema de vista, eu operei, mas eu tinha miopia. Não podia entrar na aviação, pelo menos na aviação militar, que é o que eu queria seguir à época. Então, fui trabalhar no rádio e depois, como profissão, eu gostava bastante de direito e resolvi entrar nessa profissão e adorei, gostei. E desde então, minha vida é essa, direito, como hobby, aviação e música. Mas naquela época, quais eram os aviões que tinham na Força Aérea que te despertavam tanto a paixão pela Força Aérea? Você lembra? Eu lembro, opa, eu não, dos 10 anos para cá, eu não esqueço absolutamente nada relativo à aviação. Então, tá. Eu lembro que eu me apaixonei pela aviação com esse contato com o plástico modelismo, mas eu vinha muito com meu pai para São Paulo. Meu pai, por trabalhar nessa área de telecomunicações, ele vinha no Departamento Nacional de Telecomunicações, chamava Dentel, ficava ali numa travessa da Augusta. E ele vinha pelo menos 2 vezes por mês para São Paulo, e eu voltava da aula rapidinho para tentar vir com ele. Ele vinha para São Paulo na hora do almoço, e ele me deixava em Congonhas. E eu ficava lá no terraço, com 10 anos de idade, coisas que se fazia antigamente, que hoje não se faz. Eu não faria com o filho meu, deixar um garoto de 10 anos sozinho por 3, 4 horas no aeroporto de Congonhas. E ele ainda falava assim, quando for 5h30, mais ou menos, você desce, vem nesse lugar que eu te parei aqui, eu vou estar aqui para te pegar. Hoje seria, né, terrível, mas assim, na época não tinha esse problema todo. Então, eu ficava lá com um binóculo, anotando os prefixos dos aviões que subiam e desciam. Gostava muito, foi aí que eu me apaixonei pelo 727, mas em termos de aviação, a aviação militar obviamente chamava mais atenção, porque eu lia todos aqueles livros sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os aviões da Força Aérea Americana, o Phantom e todos os outros, o Eagle, né, o F-16, aquela coisa toda. E no Brasil, obviamente, era apaixonado por 2 aviões, o F-5 e o Mirage, né, que eu já tinha visto de perto em São José dos Campos mais de uma vez. Então, eu tive a intenção de entrar quando eu tive 13 anos de idade. Meu pai tinha alguns amigos em Guaratinguetá e a gente chegou a conversar com eles e tal, mas o meu problema de vista não me permitiria pleitear uma carreira, entrar na Epcar, por exemplo, e ir até uma posição de piloto de caça. O pessoal falou, mas você pode trabalhar, você pode entrar na Força Aérea, você pode chegar a pilotar um avião de transporte. Eu falei, mas eu não quero pilotar um avião de transporte, quero pilotar um Mirage. E aqui não, ou é 2020 ou você não vai para esses aviões, né? Não é como nos Estados Unidos. Então, aí mas não fiquei frustrado com isso, entendeu? Logo em seguida, descobri a minha paixão pelo rádio, trabalhei desde cedo, gostei, daí emendei com a paixão pelo direito. Então, a aviação eu sou bem resolvido, eu tenho ela como um hobby e tá ótimo para mim. Ah, que maravilha, que bom. Montar os plastimodelos, né? Como que foi assim? Você começou a montar como criança e em que ponto que você fez assim, poxa, cara, eu estou montando isso e agora eu vou fazer o hangar de plástico. Vou colocar aqui tudo bonitinho, como está aí na foto, lindo o seu hangar, hein? Obrigado. Pois então, aí foi obviamente tudo na vida, né? São etapas. Eu fui melhorando no plastimodelismo, agradeço ao plastimodelismo uma série de coisas na minha vida. Desde ter aprendido inglês sozinho, porque eu nunca fiz curso de inglês, eu aprendi inglês o básico da escola, mas eu, logo com um pouco mais de 10 anos, ganhei do meu pai um dicionário Collins, verdinho, pequenininho, de bolso, aqueles bem antigos. E eu, quando ia para a rádio, né, nessa época eu não dirigia, óbvio, né, nem nada, comecei muito cedo, 13, 14 anos, eu ia de ônibus, então eu sempre tinha uma revista de aviação junto comigo, um livro de aviação comigo, e levava o meu dicionarinho e ia lendo.
daquele jeito, né? Até o dia que eu descobri que eu estava lendo em inglês, porque eu lia, por exemplo, ball e não traduzia para bola, eu vinha na minha cabeça a imagem da bola. Sim. Então eu agradeço a esse gosto pelo plástico modelismo e pela aviação, ter aprendido inglês, ter aprendido história, ter aprendido geografia, ter aprendido paciência, porque não adianta você querer fazer o kit ficar pronto de imediato, tem um tempo, você tem que primeiro tirar as peças, montar, lixar, depois pintar, depois fazer o acabamento e tal. Então, essas coisas todas foram moldando a minha vida. E eu fui trabalhando em rádio, fui gostando, fui crescendo, não só fui locutor, mas fui coordenador de rádio, fui programador de rádio. Então, foi uma carreira muito boa para mim no Vale do Paraíba. Cheguei a trabalhar em São Paulo fazendo fins de semana, mas não saí do Vale do Paraíba porque morava em Taubaté, trabalhava no máximo em São José dos Campos, Pindamonhangaba, mas não saía do Vale do Paraíba. E nessa época, eu montei muitos aviões. Mas quando eu entrei na faculdade de Direito, eu parei absolutamente tudo. Parei rádio e parei o plástico modelismo porque eu tinha que dominar um mundo totalmente novo, né? Não tenho nenhum advogado, não tinha nenhum advogado na família antes de mim. Depois de mim, minha irmã resolveu fazer também, mas a minha irmã mais nova. Mas até na minha família só tinha engenheiros, ela mesma. Essa minha irmã, que fez depois Direito, ela era engenheira civil, mestrada pelo ITA, e foi fazer direito depois, porque trabalhou no meu escritório comigo como perita em algumas áreas, e aí gostou do direito. Então, durante os anos de faculdade, eu parei com a aviação completamente. E aí, quando eu retomei isso, para ser honesto a você, eu retomei o hangar de plástico, acho que em 2005. E aí eu falei, agora eu vou levar a sério, vou recriar uma parte da aviação mundial, né? E aí, obviamente, tinha uma estabilidade financeira, uma condição que me permitiu investir nisso também. Então, hoje eu tenho 2.600, quase 2.700 aviões, dos quais pelo menos uns 800 a 900 estão montados. O resto, tudo encaixa. Tudo encaixa para montar. Para montar. Eu costumo falar que é felicidade em caixinha, entendeu? Então, essa é minha aposentadoria. A aposentadoria vai ser bem interessante, hein? Vai ser ótimo. Mas olha, o ano passado, por exemplo, que tem todo o problema da pandemia, toda a tristeza da pandemia, mas uma parte eu não vou reclamar. Eu viajava muito, eu não passava na minha casa mais do que uma semana, 10 dias direto. Desde quando eu voltei da China no final de 2019, não pude mais voltar a trabalho para a China. Passei 2020 e estou até agora, agora já setembro de 2021, sem poder viajar para a China. Já tive viagens ao exterior, mas para outros lugares, para a China não é possível ainda. Então, por exemplo, o ano passado foi um ano em que eu montei quase 30 aviões. Um para 48. Não são aviões pequenos. Então, assim, é um hobby que é gostoso. Olha, e quando eu tenho tempo, eu transformo isso aqui numa linha de montagem. Eu imagino. Eu imagino que você se sinta aí como se estivesse numa fábrica de aviões, né? É uma delícia, porque eu coloco um documentário para passar ou uma música para ouvir e vou montando, entendeu? E assim, fica no escritório que eu tenho em casa, que é bem perto da cozinha, perto da sala. Então, assim, eu tenho convívio com a família ao mesmo tempo que eu tenho isso, entendeu? No espaço. Então, é uma delícia. É um hobby que eu recomendo, porque ajuda, olha, para qualquer criança, que pena no Brasil hoje o pessoal não gosta muito disso, mas ajuda a desenvolver a habilidade manual, ajuda a desenvolver a habilidade cognitiva, ajuda a desenvolver, como eu disse, a própria paciência, a própria, né, você desenvolver, que você entender que as coisas não são no tempo que você quer e tudo mais. É um hobby completo. Sim, com certeza. Eu lembro que nós temos um amigo em comum, o Osni, e quando nós éramos crianças, nós montávamos, né, bastante lá o plastimodelismo. Só que quando você é criança, você fica naquela ansiedade de querer brincar com... Você não entende que é um hobby que você vai montar e vai deixar ali na prateleira. Então, a gente queria brincar. E muitas vezes a gente montava de qualquer jeito, né? Mas desenvolve a coordenação motora, desenvolve uma série de aspectos na criança que, quando adulto, se você não tem, você sente falta, né? Você falou do 727, que você via lá em Congonhas. Do 727,
qual que era, o daqueles que você acompanhava em Congonhas, qual que era o que tinha para você a pintura mais bonita? Não tem como não dizer que são os da Transbrasil, né? Era uma festa ficar esperando, vinha, você olhava de longe, via a posicionamento dos faróis da aeronave, dava para saber que era um 727 que estava vindo. Quando chegava mais próximo, você olhava, já dava para ver que não era um 200, era um 100 pelo tamanho. Aí você ficava, bom, vai ser Transbrasil, que cor que vai ser? Já dava para ver antes que era Transbrasil, mas não dava para ver a cor. Era uma festa aquilo lá. Mas eram lindos também, os Varig, os Cruzeiros, VASP. Eu gostava muito de ver o Ladeco aqui também, né? Os Ladeco quando visitavam Congonhas, muito bonitos. E os que davam medo eram os 200 do Lloyd Aéreo Boliviano, que na hora de decolar, eles tinham que sair de tanque cheio aqui de Congonhas, ele deixava para, sabe, saía da pista no último espaço possível, dava arrepio na gente, né? Era incrível. Eles justificavam o que eles pagavam, né? Eu paguei pela pista toda, eu vou usar a pista toda. Bem verdade. A Ladeco tinha uma pintura muito bonita mesmo. Que assim, a Ladeco, ela era mais ou menos com a pintura que é a minha favorita, que é a da Lufthansa, né? Que é aquela com o símbolo amarelo. A nova eu não gostei muito, confesso. Mas a Ladeco puxava um pouco para aquele branco com azul e amarelo, né? Os tons ali de... ela tinha... Você está falando da segunda pintura já. A segunda pintura, que era fuselagem branca com a cauda em tom de azul, com aquele símbolo deles em amarelo, né? Escrito Ladeco do lado. A dos anos 80 era diferente. A dos anos 80, ela era uma pintura que lembrava da Eastern Airlines, só que com as cores amarela e laranja, ou alguns dizem dourado, mas aquilo não era dourado, era um laranja. Era um amarelo e um laranja que vinham e subiam, né, pela cauda, que eu achava linda. Essa pintura que você lembra é a dos anos 90, em Guarulhos. É dos anos 90, exato. Agora com o 727 tá tudo na cabeça, porque o volume 1 eu passei por todas as principais empresas. Legal. A pintura mais bonita de companhias aéreas, não importa o modelo da aeronave, mas assim, a pintura que te chamava mais atenção ou que te chama mais atenção? Pode ser nas duas épocas, antigamente e agora. Tá, eu vou situar essas duas épocas porque, assim, tem algumas que não dá para... Eu acho que eu não consigo nomear uma a mais. Mas eu lembro, por exemplo, a Transbrasil marcou muito pelas cores, né? Pela diversidade de cores e tal aqui no Brasil. Mas, para mim, a melhor de todas foi a Braniff, nos Estados Unidos, com aquelas pinturas deles, desde a pintura dos anos 60, né? O final do avião sem graça, como eles falavam, né? The end of the plane. Então, as cores chamadas Girard, né? Flying Colors, eram muito bonitas ali, em tons de bala jujuba, né? Eles chamam até, inclusive, de jelly beans. Sim. Então, delas veio para Flying Colors, que é aqueles dois tons, né? Azul claro, azul médio e tal. Depois foi para Ultra, ou seja, uma sequência de pinturas muito bonitas. Mas ainda tinham outras que por exemplo, a gente não pode esquecer. Por exemplo, uma das mais bonitas no 727, e também ficavam lindas em outras aeronaves, como no 747, por exemplo, não dá para não falar da pintura da Aerolíneas Argentinas. Aquela pintura clássica deles, com os dois As na cauda, as duas faixas pela fuselagem, aquilo ficava lindo no 727, no 737, no 747, tanto 200 quanto no SP, quer dizer, uma pintura clássica. Sim, era uma pintura muito linda mesmo, muito linda. Aquela ali chama a atenção, até hoje, uma das que eu mais gosto. E falando em 727, né, vamos falar do livro. E aí, o livro para quando? Então vamos lá, o livro dá uma contextualizada primeiro para você entender o porquê que o livro está dividido dessa forma. Eu comecei escrevendo um livro, era um livro, mas é assim,
como eu gostava do 727, eu fui guardando muito material sobre o avião, né? Fiz o site em 98, ainda trabalhava em rádio quando eu comecei o site, mantive o site até praticamente 2002, 2003, uma época que se tornou muito conturbada para mim profissionalmente e tal, e aí dessa época em diante eu praticamente não atualizei mais o site. Ele está meio que parado no tempo, ficou parado nessa época, mas foi um site que, assim, até para contar uma história interessante, foi um site que, mesmo fora do Brasil, muito conhecido. Uma vez eu estava na Flórida, ainda antes do 11 de setembro, isso foi ainda em 2000, e eu lembro que eu fui no aeroporto naquele aeroporto executivo de Opa-locka, onde tem as oficinas de manutenção e onde o pessoal desmonta aeronaves. E nesse ano tinha lá, era fim de ano, eu estava passando no final do ano lá, e tinha uma série de 727 da Viasa, com aquela pintura igualzinha da Ibéria, só que com as cores da Viasa ali. E eu queria tirar foto dos aviões, eu entrei no terminal executivo que tem ali e tinha uma lojinha lá, eu pedi para o rapaz que eu queria comprar filme para minha máquina, ele vendeu o filme para mim, e na hora que eu estava para pagar, eu falei para ele, escuta, tem alguma maneira de eu pedir para alguém para tirar foto daqueles 727 que estão parados ali e tal? Aí o rapaz falou assim, por que você quer tirar foto dos aviões? Eu falei, eu sou do Brasil, tem um site sobre o 727, eu queria tirar foto para colocar lá e chegar perto do avião, porque até aquele momento eu nunca tinha chegado assim, perto mesmo, né, de um 727. Depois daquilo eu ainda visitei a VASP aqui no Brasil, mas... Aí ele falou assim, qual é o seu site? Aí eu falei, chama 727 Data Center. Aí o cara falou, não acredito. Ele virou a telinha do computador dele para mim, pegou no bookmark dele e abriu meu site. Falou, esse site é seu? Eu falei, entra ali na aba site, olha minha foto. Ele clicou ali, me deu um abração, falou, cara, é um prazer, vai lá, tem uma cancela ali, você vai digitar o código tal, entra, toma o meu cartão, vai onde você quiser, tira foto do que você quiser, se alguém perguntar o que você está fazendo ali, você fala que, aí eu não lembro mais o nome dele, você fala que eu deixei e... Quando for mais pro fim da tarde, depois das 5, eu vou fechar aqui, vem aqui que eu faço questão da gente tomar um chopp e bater um papo. Você acredita? Isso, olha, que legal. Em 2000, lá nos Estados Unidos. Então eu guardei muito material sobre o 727. Nesses anos todos que eu não atualizei o site, eu guardei material sobre o avião, pesquisei sobre o avião, comprei livros e salvava todas as fotos e assim por diante. Então, quando chegou o ano passado, já há muito tempo eu queria escrever o livro. Eu já escrevi livros na área de direito, além dos com autoria lá de direito eletrônico, eu escrevi livro de direito civil e tudo mais, mas queria fazer o livro do 727 e não dava tempo. Então, o ano passado, na pandemia, como eu não podia viajar, trabalhava só online, eu acabei falando assim, fiz um monte de avião, chegou no fim do ano, eu falei, não, agora eu vou fazer meu livro. E comecei a fazer o livro. Era para fazer um livro. Dividi em capítulos, estruturei o que eu queria fazer. Quando eu comecei a escrever, eu vi que eu não conseguiria, em 300 e poucas páginas, falar tudo do avião. Não, porque a história do 727 é muito rica, é uma história assim fantástica. Então não dava para falar tudo em 300 e poucas páginas. Eu falei, caramba, eu vou fazer então volume 1 e volume 2, né? Aí, só que tem os aviões propriamente dito, cada um deles tem uma história de operação também bastante prolífica em muitas empresas que merece ser contado de uma maneira legal. E quando eu comecei a escrever, me surgiu um problema. O que eu vou fazer com as imagens? Como é que eu vou conseguir imagem de todos os 727? E como é que eu vou conseguir pedir autorização para todo mundo me dar autorização para as imagens? E as imagens dos antigos, muitas vezes, é ruim. Sim. Tinha uma pessoa aqui no Brasil, um ilustrador fantástico chamado Wilson Cara, que faleceu recentemente. Era uma pessoa muito talentosa e era um amigo, e eu tinha pedido a ele se ele não me ajudaria ilustrando alguma coisa no livro. Ele falou, claro, vai ser um prazer e tal, e a gente até tinha combinado no final do ano passado que a gente falaria esse ano mais lá para meio do ano, que era deixar passar o mais grave da pandemia. Ele tinha uma certa idade, né? Mas ele faleceu nesse meio do caminho, entendeu? Puxa. E aí eu falei, puxa vida, mas... Aí eu falei, então vou ter que eu fazer a ilustração do que eu preciso para o livro. Aí eu parei a escrita do livro por volta de março, abril,
E peguei na internet, procurei, comprei alguns trabalhos, desenhos básicos do 727, mas não gostei de todos. Achei um template de um rapaz de um site chamado Airliner Empire, se eu não me engano. Tinha um template de 727 que eu achei bom, mas, por exemplo, não tinha os trens de pouso corretamente, não tinha uma série de coisas. Aí eu peguei e falei assim, vou fazer, e era free, né? Dando para ele, obviamente, o crédito, né? Tanto que do livro tá lá. O template básico é de uma pessoa, de um cara chamado Mediation. Eu peguei esse template e comecei a trabalhar ele, coloquei trem de pouso, mas assim, foto, por exemplo, a parte da roda é a roda mesmo. Eu peguei a roda de um 727, reduzi na escala, coloquei no pneu, e assim vai ficar bem fotorrealístico. E fiz o meu modelo básico para o 727-100, para o 200, para o remotorizado 100, para o remotorizado 200, e fiz também o Quiet Freighter, que é aquele que tem a entrada de ar aumentada, que eram os da UPS. Então aí eu resolvi fazer os templates eu mesmo, né? E o que eu fiz com eles? Comecei a fazer, por exemplo, os das principais empresas que operaram. Quando eu me vi, eu comecei a fazer todas as empresas. Eu falei assim, não, peraí, eu preciso ter de todas as empresas que encomendaram um 727 direto de fábrica. Aí depois eu falei, não, peraí, teve os acidentados. Eu preciso fazer isso também para colocar, para a pessoa poder, quando ler do acidente, poder ver o avião que se acidentou. Aí eu falei, mas tá, então eu tenho que fazer. Aí quando eu vi, eu fui fazendo todos. Então, no fim, eu fiz mais de 3.500 perfis. Uou! Praticamente todos os aviões, com todas as empresas, e como todos eles têm duas versões, com a escada ventral baixada ou recolhida, então porque ele muitas vezes tem o nome da empresa ali ou alguma coisa. Então são hoje mais de 7.000 perfis. Eu fiz por exemplo, Transbrasil, todas as pinturas, todas as aeronaves e todas as pinturas. A Braniff, todas as aeronaves, todas as pinturas. E aí, com isso, eu acabei falando, puxa, visualmente o livro tomou uma outra proporção. Sim. E aí eu falei, eu ia fazer um capítulo do livro que era a relação de todos os 727 produzidos com a primeira empresa que ele operou e a última que ele operou. Quantos foram produzidos? 1.832. Uou! Ia ser algo muito básico. Aí eu falei, mas peraí, agora eu tenho todas as imagens de todos os aviões em todas as empresas, todas as variações de pintura, então eu já sei o que eu vou fazer. Além do volume 1 e 2 contando a história, eu vou fazer mais 3 volumes, porque são 1.832 aviões, cada livro em torno de 300 páginas, com os dois lados dão 600 páginas, né? 300 folhas, 600 páginas para eu poder colocar isso. Então, na realidade, eu falei, bom, vou fazer os volumes 3 a 5. E aí virou a Enciclopédia 727 com 5 volumes, os dois primeiros em torno de 350 a 360 páginas cada um, e os demais, o 3, 4 e 5, de 330 a 340 páginas cada um. Então, virou esse livro desse tamanho. Todos os volumes vão sair ao mesmo tempo? Ou o volume 1 sai primeiro, com o volume 2 logo em seguida? O volume, poderiam sair todos ao mesmo tempo, ia me dar um trabalho muito maior. Tá. Porque o que acontece? Eu estou fazendo, eu estou diagramando, eu estou fazendo absolutamente tudo no livro, né? Então, daria para fazer e sair tudo ao mesmo tempo? Sim. Mas talvez não saísse no fim do ano agora. Talvez tivesse que sair pelo primeiro semestre do ano que vem. Só que, o que eu imaginei? Primeiro ponto é o seguinte, como agora são 5 livros, não é fácil para adquirir 5 livros ao mesmo tempo, tá certo? Então, eu vou dividir para ser mais fácil a aquisição. Eu vou lançá-los à medida em que eles vão ficando prontos, porque as pessoas têm tempo de saborear o livro e verificar, olha tudo, você não olha nada direito. Então, vai dar para as pessoas curtirem melhor. E tem um detalhe que me chamou muito a atenção, e assim, está muito legal isso.
eu queria fazer um avião, um livro, em especial também para dois tipos de público. O pessoal novo, que não conhece direito a importância do 727, que vai entender, mas o pessoal da antiga, que conheceu, que voou, que operou, que sabe a importância do avião, né? E que vai ter algo para recordar com aquilo, em especial as tripulações, gente que trabalhou na manutenção do avião e tudo mais. Esse pessoal, obviamente, não só aqui como nos Estados Unidos, é gente que tem uma certa idade, então quanto antes eu colocar esse livro no mercado, eu atinjo mais pessoas que têm condição de relembrar aquilo e de curtir isso. Aí que eu fiz? Coloquei o primeiro para ser lançado esse ano. A pré-venda vai começar em outubro, o livro deve começar a ser entregue em dezembro, né, para as pessoas. Por quê? Porque é exatamente isso. No hemisfério norte, inverno, época que as pessoas passam um tempo em casa, então vão ter aí o volume 1 do avião para se divertir. O 2 sai por volta de abril, entre março e abril sai o 2, e os volumes 3 a 5, esses sim, vão sair em conjunto em setembro do ano que vem. E por que eles vão sair em conjunto? Porque o 1 e 2 são livros para você realmente ler. O 3 a 5 são livros de consulta, porque ele tem uma introdução sobre o avião, então tá lá o modelo do avião, a empresa que encomendou inicialmente, a data que ele voa pela primeira vez, a data de entrega, o número de série, número de linha de montagem, o código Boeing da linha, as imagens dele, a primeira pintura que ele operou, a última pintura que ele operou e toda a variação, tudo que aconteceu com ele durante a vida. Muitos deles com um total de horas voadas e tudo mais. Então é um livro mais de consulta. Então esses 3 saem juntos depois, por volta de setembro do ano que vem. Por volta de setembro. Em quantos idiomas que esse livro vai sair? 3 idiomas: português, inglês e espanhol. E assim, são 3 separados, não é que vai sair bilíngue ou trilíngue o livro, não. O em português é 100% português, o inglês 100% inglês e o espanhol 100% em espanhol. O lançamento nesses idiomas é simultâneo? Português e inglês sim, e espanhol estou trabalhando para que seja também. Está me faltando uma pessoa para finalizar a revisão do livro em espanhol. Mas português e inglês saem simultaneamente. E engraçado, eu tenho notado muita gente aqui no Brasil, porque eu coloquei o site no ar agora, né, para uma reserva, só para ter uma ideia de número de pessoas interessadas e tal, mas uma quantidade imensa de brasileiros pedindo livro em inglês. Sim, exatamente. Eu já fiz a reserva do meu, tá? Muito obrigado, feliz. Muito feliz. Qual que é o site para quem quiser fazer a reserva? www.enciclopedia727.com.br. Aí eu vou deixar na descrição aqui do episódio. Quem quiser acessar, vai lá, faz a reserva e em dezembro aí já está com o livro novinho na mão, né? Deus quiser. Vai curtir o Natal, vai curtir o feriado do fim do ano com algo gostoso para ler. Porque eu tô com o primeiro exemplar, né? Eu recebi aqui um de teste que eu imprimi do primeiro volume e ver na tela, porque assim, eu uso um notebook 16 polegadas com 2 telas, mesmo assim você vê de uma forma. Aí toda noite eu gerava um PDF do capítulo que eu estava fazendo e na hora de deitar eu abria no meu tablet e lia no tablet para ver como é que estava aquilo ali, para poder fazer algum ajuste e tal. Então eu tinha uma noção dele como seria enquanto livro, que é diferente da tela do computador. Mas quando coloquei ele no livro de teste, que eu imprimi numa editora aqui brasileira on demand, é outra coisa você pegar aquilo, porque com os perfis, com as imagens, e os perfis eles são muito importantes porque a qualidade deles é muito boa em termos de realidade, de cores, e me permitiu ter, por exemplo, qualquer avião que eu vá mencionar no livro, eu tenho como mostrar como ele era na data daquele fato que eu estou mencionando. Entendi. Com foto nem sempre eu conseguiria, entendeu? Então é um livro muito gostoso de ler, porque quando eu falo das empresas, por exemplo, o volume 1, ele tem 6 capítulos.
Os dois últimos são sobre a operação do avião no mundo. O último é sobre a operação dele no Brasil, é o maior capítulo do livro, 155 páginas, porque assim, não basta colocar o que o 727 fez na empresa, eu introduzo uma história da empresa, né? Quem era a Transbrasil, quem foi a Cruzeiro, quem foi a Varg, né? Quem foi a TABA, quem foi a Airvias, quem foi a Fly, né? E assim por diante. Mas nas empresas americanas, nas do mundo, a mesma coisa. Então, o capítulo 5, que fala do 727 no mundo, eu divido e vou por continente. Então, América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia e Oceania. E aí você tem o nome da empresa, o logo da empresa, um texto básico sobre ela e a operação do 27 com um avião na pintura dela. É muito legal ver isso no livro, numa folha grande, papel couché, brilhante, entendeu? É outra coisa do que você olhar numa tela de computador. Eu então, confesso. É um livro gostoso. Eu confesso que eu não consigo, e não gosto também de ler no computador livros. Leio artigos, leio matérias e tal, mas pegar um livro e ler no computador não é o mesmo prazer do que você pegar o livro físico e ter o prazer de folhear, de saborear cada página, cada palavra, né? Esse é o meu entender. Tem quem goste, tem que opte. Para as pessoas que gostam, você tem a intenção de lançar em e-book? Então, eu até vou comentar aí algo em cima do que você disse do livro. Eu gosto muito do livro em papel. Sim. Só que assim, o que eu costumo brincar, mixed feelings, né? Vai chegando uma época na vida que você começa a se preocupar com a pegada que você deixa. Por exemplo, eu tenho hoje umas 3.000 revistas de aviação, devo ter aí uns 1.000 livros de aviação. Tenho 52 anos, numa época que a gente tem tido muita gente morrendo por causa da Covid, aquela coisa, fala assim, se eu vou embora, tamanho do problema que eu deixo para minha família, entendeu? De coisas assim, porque você não tem para quem doar no Brasil. Isso é uma ideia que eu tenho, se Deus me permitir. Eu quero ainda criar, se for possível, e tiver essa oportunidade da vida, criar uma fundação com uma hangar de plástico, doar toda a minha coleção de aviões, doar toda a minha coleção de revistas e juntar gente interessada nisso para fazer o seguinte. Por exemplo, o dia que eu for, eu vou deixar quase 1.000 aviões montados. Para a família de quem vai, é um negócio que dói. Chegar Sim. e ver aqueles aviões daquela pessoa, aquela coisa toda e tal, a coleção se desfaz, se perde. E eu tenho muitos amigos que passam por isso. Então eu queria criar uma fundação onde a gente pudesse doar as coleções e perpetuar isso, e trazer criança, e mostrar que existe esse hobby, e ter uma biblioteca boa, entendeu? Então, doar tudo. Então, hoje em dia eu compro pouco livro de papel. Acabo comprando mais as versões eletrônicas por outra razão também. Viajo muito, então, vou para a China. Eu não consigo levar 3, 4 livros para poder ler na viagem, vai Sim. pesar, vai complicar. Mas eu ponho meia dúzia de livros no tablet e levo e leio na viagem. Mas esse livro do 727 é um livro diferente, para saborear, porque ele é rico em imagens. Então, além da versão de papel, para quem quiser, óbvio, eu vou ter que lançar a versão eletrônica, porque muita gente pede. Uma preocupação é evitar, óbvio, aquela questão pirataria. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou lançar o livro em PDF, ele vai ser lançado só na plataforma Kindle da Amazon, que é um formato proprietário, então dá para ser lido em qualquer aparelho, mas diretamente da Amazon, né? E algumas pessoas pediram, especialmente de fora do Brasil, e eu acabei gostando da ideia e já preparei aqui. Eu vou lançar também, mas isso não vai ser uma versão, como eu chamo, standalone. Não vou vender essa versão, vai ser algo que eu pretendo fazer alguns pacotes especiais, até para poder ajudar as pessoas a comprarem o livro, por exemplo, aqui do Brasil, de comprar pagando 4 livros e levar os 5, entendeu? De modo a fazer com que a obra atinja mais pessoas. E algumas versões, por exemplo, a versão eletrônica,
em inglês, vai ter a possibilidade de grátis da pessoa levar um audiobook. Porque eu consegui um software excelente que faz a leitura, tá ficando muito bom. Então você pode, porque assim, só o audiobook para isso aqui não adianta, e vai ser para os volumes 1 a 2, 1 e 2, porque o outro não tem, não dá para você colocar isso, não fica legal. Mas 1 e 2, que são as histórias, isso é muito legal de ouvir. Eu fiz o teste, gostei, então vai ter a versão impressa, a versão eletrônica e vai ter um audiobook que eu estou tentando ver se eu consigo um software para fazer em português, porque apesar de ser locutor, eu não vou querer narrar um negócio desse, são 1.500 páginas, não vou gravar isso não. É muita coisa. Tem bastante produtora que está fazendo aí audiobook, né? Mas deve ser uma nota, né? Pois é, então, e aí esse é um problema, Rodrigo. Eu não estou querendo, como eu estou fazendo isso tudo, eu não tenho patrocínio, não tenho apoio cultural, não tenho nada, ao contrário, tiro tempo de descanso entre o período de trabalho, porque eu continuo trabalhando para fazer o livro. Então, não dá para investir para fazer isso, porque também quanta gente vai querer comprar o audiobook, né? Então, o audiobook eu vou tentar fazer como algo de brinde, né? Mas não dá para investir dinheiro nisso. E no ponto de vista que muita gente já me perguntou, e acho que deve ser uma das suas próximas perguntas, já vou adiantar, quanto vai custar o livro, né? É um ponto que vale a pena esclarecer. Eu ainda não coloquei o preço de propósito, e aí tem uma explicação em cima disso. Se fosse, novamente, um livro único, eu poderia juntar dinheiro, pedir um patrocínio, ajudar alguma coisa e bancar o livro, imprimir o livro para poder vendê-lo o mais barato possível. Por quê? Porque quando você imprime, exemplo, 1.000 livros, eles saem num valor razoável aqui no Brasil. No Brasil, sai um valor razoável. Mas se você não imprimir esses 1.000 livros, se você for imprimir 500 livros ou qualquer coisa, aí os preços vão ficando muito altos, né? E se eu fosse fazer um livro, tudo bem, dava para fazer isso. Mas eu estou fazendo 5 livros para eu imprimir. E a editora, qualquer gráfica, qualquer pessoal desse setor, ele não considera, olha, 200 de cada, não. Se eu for imprimir, 1.000 de cada um dos volumes. Sim. Eu fiz a conta, se eu fosse imprimir 1.000 de cada um dos volumes, eu teria que gastar 250 e poucos mil reais para imprimir 1.000 de cada, tá? Só que como eu ainda faço inglês e espanhol, eu teria que gastar quase 700 mil reais ou um pouco mais de 700 mil reais para imprimir todos, o que é impraticável. Então, Sim. o que eu decidi fazer? Além de tudo, tem um problema. Com a Covid, o preço para você enviar qualquer coisa do Brasil para o exterior é um absurdo. Eu fiz uma simulação, por exemplo, o Correio não faz, a FedEx faz. Mas para eu mandar um livro de 1,4 quilos, que é basicamente o que vai ter o volume 1, para os Estados Unidos, sairia $100 de frete. Impraticável. Impraticável. Então, o que eu resolvi fazer? O livro vai ser lançado no exterior, em inglês e espanhol, pela Amazon, impresso no formato on demand. A pessoa entra no site, escolhe, aí eu quero inglês, quero espanhol, a Amazon prepara uma semana, 10 dias, está na casa da pessoa, né? A Amazon faz todo o fulfillment, eles imprimem, eles enviam. Eu estou até verificando, estou nos últimos detalhes disso. Por exemplo, a América do Norte, a América do Sul vem dos Estados Unidos. Para todo mundo que comprar, por exemplo, na Europa, sai da Inglaterra, mais barato em termos de envio. Para todo mundo que comprar na Ásia, na Oceania, sai de Hong Kong. Então, eles têm lugares de impressão, tal, maravilha. Para a versão em português, é a única que eu estou pretendendo tentar fazer aqui a impressão dos livros. E por que isso? Porque lá fora, quando você põe esse livro on demand, ele vai sair basicamente no mesmo preço básico médio das obras no exterior. Sai aí entre $40 e $50, que é o preço de um livro lá fora de aviação para acima de 250 páginas e tal. Ou seja, sai dentro do preço que o pessoal paga, né? Recentemente, acho que faz 1 ano e meio, lançaram um livro sobre o 727, mas mais sobre a parte técnica do avião.
né, do que sobre a parte histórica. O meu é mais sobre a parte histórica do avião do que para a parte técnica. Eu menciono a parte técnica, eu descrevo os sistemas, mas isso em linguagem não técnica de piloto. Escrevo isso para qualquer um entender. O livro tem 200 e poucas páginas, custa $54. O meu vai ter 360 no volume 1 e vai custar menos que isso, né, via Amazon. Agora, aqui no Brasil, se eu for imprimir esse livro, ele vai sair bem caro se ele for imprimir de formato on demand. Ele sai bem acima desse valor. O dólar hoje é 5 qualquer coisa, você está falando que o livro sai em torno de R$300 aqui no Brasil, o que não é barato. Então, a minha meta é que esse livro ficasse o mais perto dos 100, 130, R$150 possível, né? Até porque a pessoa vai ter de comprar, se quiser a coleção toda, 5 livros. Né? Eu balizo muito num livro fantástico do Marcelo Magalhães sobre os Boeing 707, né? Que eu tenho, acho fantástico. Acho que está aí, acho que eu paguei 150, 160, não sei, acho que o preço dele hoje, eu cheguei a ver ele na Amazon recentemente, acho 140. Ele imprimiu um X de unidades e tal, e conseguiu fazer o livro chegar nesse preço. Mas como no meu caso eu teria que imprimir 5 mil livros, né, para fazer uma tiragem que chegasse próximo a isso, que hoje as coisas aumentaram de quando ele imprimiu o dele, fica mais difícil. Então, por isso que eu coloquei o livro nesse formato de reserva, para ver qual é a quantidade de pessoas interessadas, para ver se eu consigo, com esse espaçamento também, fazer o quê? Imprimo o volume 1, vendo por um valor como esse, consigo, do valor do primeiro livro, imprimir o volume 2 e assim sucessivamente, entendeu? Então, como eu não defini ainda o valor, ele vai ficar entre 150, que é o que eu gostaria que ele ficasse, talvez a 250, se eu não conseguir fazer isso, ele tiver que sair on demand, entendeu? Entendi. Mas on demand permite que a pessoa também compre no pace dela, ou seja, no tempo dela. Ele comprou primeiro um volume agora, o outro ele vai conseguir grana para comprar em fevereiro, em abril, beleza? Depois, e aí vai, porque esse é um problema. Quando você imprime 1000, quando os 1000 acabam, às vezes você não tem condição de imprimir outros. Nesse caso, por exemplo, a obra vai ficar disponível lá e pode ser comprada a qualquer tempo. Então, o preço não está definido por causa disso, mas a minha intenção é que a obra esteja na mão do maior número possível de pessoas. Eu queria que ela custasse entre 130 e 150 por volume. É possível, mas ainda não consegui chegar lá. Bom, é um preço bem interessante, né? Se você for comparar aí com outros livros de aviação, não está fora, não está nada exorbitante, né? Justamente por conta disso. Você pensa em fazer a lançamento, autógrafo, noite de autógrafos? Se Deus permitir, sim. A pandemia também. Eu quero, em dezembro, que com os primeiros livros começam a ser encaminhados, eu quero ver se a gente consegue fazer uma noite de lançamento desses livros. Eu cheguei até a pensar em fazer duas, uma aqui em São Paulo e uma em Brasília, naquele projeto Panam do meu amigo Renato. Sim. Se Deus quiser, essa era a minha intenção, mas pelo menos, na pior das hipóteses, fazer uma aqui em São Paulo, se houver essa condição aí que a pandemia permita, né? Nos permita, né? Com certeza. Tomara, né? Se Deus quiser. Mas tá na lista aqui. Sérgio, mudando um pouco de assunto, sobre a aviação brasileira na atualidade, né? O que você acha que precisa mudar para melhorar a nossa aviação? Essa pergunta é difícil. Pergunta de $1 bilhão. Não, essa é de $1 bilhão, porque é aquela brincadeira, né? A única maneira certa na vida de você ser milionário é ser bilionário e abrir uma empresa aérea. Você fica milionário rapidinho. Mas eu vou dar um exemplo para você, o que eu imagino. Essa experiência de advogar fora do Brasil, né, Estados Unidos, Ásia,
e conhecer muitas empresas e muitos negócios. Eu, por exemplo, acabei tendo várias oportunidades nos Estados Unidos, porque eu, como advogado no Vale do Paraíba, advoguei para uma empresa de MRO. MRO é manutenção, repair e overhaul, né? Manutenção, reparo e reforma de aeronaves. Então, eu advoguei para uma empresa americana de MRO, que ficava em Tulsa, Oklahoma. Tinha uma empresa aqui no Brasil e depois essa empresa se tornou fornecedora da Embraer e acabou quebrando com a crise de 2008 nos Estados Unidos, o reflexo dela aqui e tal. E eu acabei como advogado da brasileira, que chegou a ter 300 funcionários, separando a brasileira da americana para que a brasileira pudesse sobreviver e a americana ficasse com os bancos que eram credores dela nos Estados Unidos. E isso me fez, na época, entre 2009 e 2010, ter de ir para os Estados Unidos, acho que umas 10 ou 12 vezes, em negociações com o pessoal de lá, o pessoal daqui. E aí eu ia sempre por Dallas e para Oklahoma. E então você tem a base principal de manutenção da American Airlines, né? Então, o tempo, como eu gosto de aviação, o tempo todinho que eu tinha livre do trabalho, envolvido com gente da aviação, eu ficava discutindo aviação. Sim. E fui entendendo os porquês de muita coisa, né? E dá para a gente entender o porquê que o Brasil não vai adiante. A nossa estrutura tributária, a nossa estrutura empresarial no Brasil, tão arcaica e tão pesada para os empresários, faz com que a nossa economia, como um todo, e aí não é só a aviação, não decole e não vá a lugar nenhum. Eu costumo brincar que a economia, que é a ciência que estuda a escassez, né? Tudo tem um valor econômico a partir do momento que aquilo é escasso, e quanto mais escasso, mais caro ele custa. O americano, ele, entre aspas, subverteu essa lógica. Lá nos Estados Unidos, eles querem que você ganhe na escala e não no preço. Então, nos Estados Unidos, tudo é feito para ser barato, e é feito para ser vendido em grandes quantidades. Aqui no Brasil, não. Quanto menos a pessoa vende, mais caro o markup ela põe, ela se acha mais feliz porque está trabalhando menos e está ganhando muito. Na aviação, a gente tem uma situação razoavelmente parecida. Nós temos um imposto altíssimo sobre combustíveis. Sim. Nós temos umas taxas de utilização aeroportuárias absolutamente caras. Se você olhar hoje, a quantidade de voos de cidades brasileiras servidas por voos regulares é menos de um quarto do que foi no final da Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, nos anos 50. Sim. Naquela época o pessoal comprava os aviões e começou a voar. Tinha voos aí para quase, 700, 800 cidades no Brasil. Era o Brasil inteiro interligado. Hoje em dia você tem o quê? Eu estava nos últimos lives do canal Asa, alguém comentou que era 200 e poucas cidades servidas pela aviação no Brasil. Eu dou um exemplo. São José dos Campos, sede da Embraer. Eu morava em Taubaté, a 35 quilômetros de São José. Eu tinha de ir ao Rio de Janeiro a trabalho. Eu tinha que pegar o carro, ir até São José dos Campos, 30 quilômetros, pegava um voo e ia para o Rio de Janeiro. Mas teve muito pouco tempo voo para lá. Teve uma época que foi o pessoal da Ocean Air, que virou Avianca, depois chegou a ter Gol. Mas depois parou. Tem um aeroporto fantástico hoje lá, sem voos praticamente. Então, por exemplo, qualquer pessoa do Vale do Paraíba, São José dos Campos ou de Taubaté, tem que sair de lá, viajar 100 quilômetros para vir a São Paulo, para depois voltar aqueles 100 quilômetros de novo, voando e ir para o Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma coisa ridícula. Então, não faz sentido você ter, por exemplo, algum tempo atrás alguém falou para mim, não, mas o aeroporto de São José não dá, porque se ele for funcionar, ele tira público do aeroporto de Guarulhos, entendeu? E do aeroporto de Congonhas. Isso é uma piada, porque lá nos Estados Unidos você tem aeroportos, por exemplo, Orlando tem 3 aeroportos. Você tem Miami, você tem Fort Lauderdale, você tem cidades em volta ali, todo mundo ali com aeroporto do lado e aeroportos com voos comerciais. Ninguém tira lugar de absolutamente ninguém. Aliás, Guarulhos está saturado. Guarulhos era para ter os voos internacionais.
São José dos Campos podia estar lidando, por exemplo, com voos brasileiros aqui, voos domésticos, né? Domésticos, do mesmo jeito que Campinas, se você tivesse uma ligação rápida com São Paulo, por exemplo, com um trem de alta velocidade. Sim, exatamente. Entendeu? Então, o problema nosso é que o Brasil brasileiro, nós não temos um plano para o país. Isso é intrínseco. O Brasil não tem um plano, não existe. O pessoal, no máximo, faz um plano de governo. Ninguém tem um plano de nação. Então, nós ficamos aí, a cada 4 anos, a gente chuta o que foi feito anteriormente, faz um planejamento que não se cumpre e vai vivendo assim, entendeu? A aviação precisava disso. Nós precisávamos de uma aviação muito mais enraizada, porque é um país do nosso tamanho, que não tem uma malha ferroviária, não tem uma malha hidrográfica, precisava de transporte aéreo. Com certeza. E é tudo uma sucessão de fatos, né? E de fatores. Por exemplo, você não tem uma malha aérea que atenda todo o país, né? E logo você não tem oferta. E se você não tem oferta, você cria um monopólio, tá? E esse monopólio faz o que quer. Ou seja, você tem poucas empresas aéreas que te ofertam pouco e cobram o preço caro, não por conta da pouca oferta, mas por conta do custo que eles têm. Eu fiz uma entrevista essa semana com o Gabriel Toledano e inclusive vou deixar aqui no card o link para a entrevista, no qual ele falou que aqui a barreira para se criar uma empresa aérea é muito alta e a barreira para essa empresa deixar de existir é muito baixa. Então, você tem uma carga de impostos, principalmente aí com relação ao combustível, muito alta. Você compra em dólar e você vende em real. Então, é uma conta que nunca vai bater, né? Eu não sei se você sabe, eu moro em Itanhaém e no final do ano passado, a Azul, com a Azul Conecta, né, com os Caravans, começou a voar para cá. Inclusive eu fiz o primeiro e o último voo de Congonhas para cá, tá? E assim, tudo bem, eu até entendo que tenha sido no meio de uma pandemia e que por isso não foi para frente, tá? Mas eles voaram para cá e foi uma alegria muito grande em saber que a Azul estaria voando para cá, de Congonhas para cá, meia hora de voo. Mas e a passagem não era cara, tá? A passagem não era cara. A primeira eu paguei R$175, um trecho, e a segunda eu paguei 135 no último voo. Não é nem o combustível. Não é nem o combustível. E pasme. Não sei se por conta da pandemia ou por conta da pouca divulgação que eu vi, tá? O último voo eu vim sozinho no Caravan. Eu, piloto e copiloto, somente. Então, ou seja, aí não pagou combustível, não pagou operação mesmo, de fato, tá? Então, assim, poxa, só de você pensar que você vai comprar uma passagem aérea ida e volta e vai passar o feriado numa instância balneária e vai voltar para casa sem enfrentar 4, 5, 6 horas de trânsito, que é geralmente o tempo que leva aí num pós-feriado de Réveillon, né? É o tempo que você leva daqui até São Paulo para andar 100 quilômetros. Você leva todo esse tempo, o custo-benefício é muito grande. Mas parece que o brasileiro não entende isso também, né? O brasileiro é toda uma mudança de pensamento. Exato. Por exemplo, quando você vai descer, sai de São Paulo para ir, você vai de avião, aí você vai chegar aí e precisa alugar um carro. Para você poder... Aí, entendeu? E essa estrutura nós não temos. Vai alugar um carro nos Estados Unidos, é simples, é barato, é fácil. Entendeu? Aqui no Brasil é caro, é burocrático até onde pode, Sim. Entendeu?
Então, toda essa estrutura, é o que eu falo, aqui no Brasil, as empresas de locação de veículos, elas também não estão interessadas em locar 1.000 veículos por dia, exemplo, a R$100. Ela quer locar 200 a R$500. Ela vai fazer, entendeu? Então, a estrutura não fecha. O Brasil é um país de vocação turística, de dimensão continental, que não consegue se dar conta disso e não consegue viver. A Argentina faz mais dinheiro com o turismo que o Brasil. É uma vergonha. Sim. É uma vergonha. Entendeu? E aí o que acontece? Você vai comprar uma passagem para Brasília, custa o preço de um voo para Miami. Sim, exatamente. Não justifica. Porra, não justifica. Não justifica. Então, não, assim, mas é mais um dos nossos problemas. Eu tenho que isso aí não é culpa dos empresários do setor. É uma culpa porque é o seguinte: nós estamos hoje aqui com Gol, Azul, Ita e Latam, passando os mesmos problemas que lá atrás passaram. Transbrasil, Varig, Cruzeiro. No livro mesmo, a parte que eu começo a falar da aviação brasileira, eu digo, o 727 foi operar no Brasil em 1970, mas podia ter operado no Brasil antes, mas o DAC não deixava. Porque quando as empresas aéreas queriam comprar o avião, o DAC falava, a VASP tentou comprar a 727 antes, e o DAC falou, não, você vai comprar esse avião, esse avião é comprado em dólar, você vai desfavorecer a nossa balança comercial. E aí não autorizou, até a hora em que ela falou, então e se eu puder locar o avião? Posso arrendar o avião? Ah, daí $1 não vai sair, você pode... Então, essas questões que aí o poder público dizia para onde você pode voar, qual avião você vai voar. Sim. E isso daí aconteceu aqui, aconteceu lá fora, aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, com as empresas aéreas até a desregulamentação de 78, aconteceu na Austrália também, entendeu? Mas, se você parar para analisar, o país que removeu toda a regulamentação, que foi os Estados Unidos, é o país que tem hoje um transporte aéreo muito mais estabelecido do que a Europa. Você pega a Itália, por exemplo, o problema que está ali com a Itália. Você pega os outros países, os Estados Unidos, as empresas têm uma solidez. Sim. Exatamente porque o Estado deixou operar. Não sei se você sabe, na Austrália, o governo australiano tinha um duopólio. Era a Ansett e a Trans-Australian Airways, a TAA. E esse duopólio era tão grande que o governo australiano permitia que as empresas elas tinham que comprar o mesmo equipamento, tinham voos para os mesmos destinos, partindo nos mesmos horários. E incrível, quando compravam um modelo novo de avião, os aviões iniciais tinham de sair da fábrica e entrar no território australiano, no espaço aéreo australiano, ao mesmo tempo. Até isso. Puxa, não sabia dessa. Eu também não sabia, eu fui descobrir isso na pesquisa para o livro, entendeu? Porque eu achei engraçado, quando você olha a lista de produção da Boeing, você vê que a quantidade de aviões da Ansett e a quantidade de aviões da TAA são as mesmas, os mesmos modelos entregues em datas semelhantes. Dá até a impressão de que eram empresas do mesmo dono, que o cara dividia a compra para os dois, né? Não era, era que o governo falava. Entendeu? Poxa, esse eu não sabia, cara. Eu tô assim, boquiaberto. Pois eu também fiquei, o livro tem essas aí. Opa, legal. Mudar um pouco de assunto, deixar um pouco esse assunto meio político de lado. Você mencionou que você gosta de rock. Sim. E aí eu quero saber, qual é a tua banda preferida? Aí, de novo, eu tenho... Não dá para dizer a mais... que eu gosto mais. Talvez até pudesse dizer que Van Halen fosse a banda que eu mais gostei de todos os tempos. Mas daí eu vou lembrar do Journey, daí eu vou lembrar do Pink Floyd, vou lembrar de outras bandas que nem são tão rock pesado, mas no sentido lato, como um Supertramp da vida, e aí vai. Mas assim, eu tenho...
por ter trabalhado em rádio, eu tenho a alegria de ter vivido coisas que não eram nem para a minha idade. Eu assisti no Rock in Rio 1, eu assisti Queen ao vivo no Brasil. Uou! Foi um show memorável, assisti Queen, Sim. assisti aqui em São Paulo grandes shows na época do Hollywood Rock, Duran Duran, Simply Red, coisas assim muito boas. Então eu gosto de muita coisa. Eu tenho uma web rádio que está no ar há 10 anos. Que legal. Qual que pop é? rock, chama Nova FM, apesar de não ser FM, né? É web, mas Nova FM. Eu vou te passar o link depois, nova fm.radio.br. Tá, eu vou deixar o link na descrição também. Obrigado. Para quem quiser Tem acessar. Tem uma média de 1.000 ouvintes diários pelo mundo, bem ouvida na Europa. É uma rádio que toca música brasileira, mas as boas, dos bons tempos, ainda tem uma coisa ou outra nova hoje, boa também, mas toca música pop, rock e flashback sempre da melhor qualidade. Eu fiz porque, como eu gosto de música e não tinha uma rádio para ouvir, eu ia para o meu escritório trabalhar, eu ficava em casa trabalhando. Se você colocar um CD para ouvir, você acaba repetindo ele, porque você não quer parar o que você está fazendo para aquilo. Então eu comecei criando uma rádio para mim mesmo. E ela hoje é uma rádio como uma rádio normal. Ela deve ter mais ou menos hoje umas 4 a 5 mil músicas no playlist. Faço todo domingo, eu faço a programação para a próxima semana, como se fosse uma rádio. Então, gosto de música. Que bom, que bom. Tem aquela música assim que você, quando tá mais estressado, quando você quer dar uma relaxada, que você coloca, ou você só liga o som e o que estiver rolando já te acalma? Como a Nova é a minha rádio, como a Nova para mim toca tudo que eu gosto, então eu ligo a Nova e relaxo. Aliás, muitas vezes eu estou trabalhando, eu nem paro, tem hora que eu quero parar e falo assim, pô, entrou uma música legal, eu vou ouvir essa outra, e fico ouvindo assim até parar. Mas você sabe que eu gosto muito de 2 bandas que eu gosto bastante, que eu ouço, que me relaxam, essa que você estava comentando aí. Uma é o Bruce Hornsby, que eu gosto pra caramba, In The Range. Tem 2 CDs deles dos anos 80 que eu gosto muito. Quando eu quero, se eu precisar mesmo, sabe, tirar minha cabeça de alguma coisa, eu vou colocar Bruce Hornsby, In The Range. E a outra é o Duran Duran. Que eu adoro também, e eu posso colocar para ouvir, e aí eu me desligo por qualquer coisa. Pô, que legal, Sérgio, que legal. Música é vida, né? Música é vida. Eu não vivo sem música. Eu, quando era solteiro, meu primeiro casamento terminou em 2002, eu fiquei de 2002 a 2010 solteiro. A rádio, eu criei nessa época, ele tocava no meu apartamento o tempo inteiro. Eu saía de manhã, tinha música tocando, eu voltava, tinha música tocando, para eu não ficar sozinho. E hoje, eu trabalho aqui o tempo inteiro, com fone, ouvindo a rádio. E é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Como é que você consegue? Eu escrevi o livro inteiro ouvindo a rádio. Como é que você consegue se concentrar ouvindo? Eu falei, é simples, eu fui radialista, eu trabalhava concentrado ouvindo música. Então, ouvir música não me atrapalha. Se eu estiver conversando, eu não consigo escrever. Mas ouvindo música, eu faço qualquer coisa. A mesma coisa eu para leitura. Se eu tô lendo e tá rolando uma música, tá perfeito. Agora, se tem alguém conversando, aí já atrapalha. Aí já não consigo com a concentração necessária para poder fazer uma leitura mais tranquila, né? Música, Exato. como eu te falei, é vida. A música nunca atrapalha. Não tem jeito. Sérgio, eu queria te agradecer aí o seu carinho em ter aceito aí o nosso convite, tá? Agradecer por esse bate-papo aí bem legal, bem descontraído. Você quer divulgar suas redes sociais? Quer divulgar mais uma vez aí? Se bem que eu vou deixar elas aqui na descrição do episódio, né? Obrigado. Mas divulga aí suas redes sociais para a galera te encontrar. Quem quiser uma consultoria aí e estiver pensando em fazer negócios com a China, procura o Sérgio. Olha, eu vou dizer, hoje em dia, eu costumo brincar com as pessoas. A China
existe uma tremenda de uma desinformação a respeito de China, entendeu? Sim. E eu me incluo nisso porque até 2014, quando eu estava nos Estados Unidos, trabalhando nos Estados Unidos, com escritório nos Estados Unidos, eu não tinha essa informação sobre China. Aí nós prestamos uma consultoria para uma empresa ligada à China, que aí o pessoal, eu conheci um grupo lá que acabou me convidando para ser sócio do escritório em Hong Kong, e aí eu me tornei sócio e estou em Hong Kong desde 2014. Mas a China, ela é um país que o pessoal fala, como é que você, como advogado, consegue conviver com um país comunista? O comunismo na China é muito diferente do comunismo que a gente imagina, de União Soviética, daquela questão lá. A China é um país meritocrata. A pessoa, para você chegar, por exemplo, a ser governador ou chegar a ser um presidente como Xi Jinping ele tem 30, 40 anos de partido. Começou como um pequeno funcionário numa cidade, prestou um serviço, subiu, trabalhou bem, ganhou um posto mais alto e assim por diante até chegar onde chegou. Eu tenho mais de 60 entradas na China de viagens e tempo lá de 2 semanas, 3 semanas lá. Nunca tive a minha liberdade tolhida em absolutamente nada, mas quando você se comporta como uma pessoa correta, sim, zero de problema, né? E não existe as pessoas são todas... A pessoa fala, não pode ter religião, são perseguidas. Eu tenho um sócio, mora em Shenzhen. Shenzhen é uma cidade do lado de Hong Kong, é a cidade no sul da China mais tecnológica do país. Ele vai à missa todo domingo com a mulher dele, numa igreja que cabe 2.000 pessoas por missa. Ainda hoje eu estava falando com ele, ele me mandou a foto porque ele estava chateado que as últimas 2 semanas, por causa da Covid, apareceu alguns casos em Shenzhen, não deixava eles ir na igreja. Ontem ele foi na igreja. Então, assim, até mesmo a religião. Então, tem muita informação ruim da China aqui que não corresponde à realidade. E para brasileiros, a gente já faz uns 3 anos, nós temos começado uma etapa diferente. A China, ela é boa para comprar produtos de lá e trazer para cá? Mas a China ainda é melhor como mercado consumidor para produtos. Você tem quase 1,5 bilhões de pessoas para consumir o que se faz. Então, hoje nós estamos levando empresas brasileiras para a China, porque o brasileiro ele tem uma visão muito ampla das coisas, né? E então as marcas brasileiras, produtos brasileiros fazem sucesso lá. Não estou fazendo aqui propaganda da China, mas estou dizendo que assim, é bom a gente não levar muito pelo que a gente ouve, porque há uma campanha contra a China, como se a China fosse belicista, a China fez o Covid de propósito. Absurdo isso. Absurdo. Eu tenho amigos lá, eu perdi amigos lá, eu sei o quanto empresas estão sofrendo lá, porque é o seguinte, a médio prazo e a longo prazo, isso é contra o interesse financeiro da China. Muita gente vai tirar a produção de lá porque viu que se acontecer um estrangulamento como esse, a gente sofre aqui. Então, eles vão perder, inclusive, negócios lá. Mas o mundo é cada vez mais globalizado e a China, como potência econômica, está passando os Estados Unidos e é inexorável que isso aconteça. Então, quanto mais a gente se abrir e abrir a cabeça também, melhor. Então, se alguém puder, olha para a China porque é o futuro. E deixar de acreditar um pouco nas falácias, né? Tem muita falácia. Olha, hoje em dia, meu amigo, eu ainda estava comentando isso com um jornalista hoje que a gente estava falando sobre livros de manhã, e eu falei, olha, é só uma pequena questão. Mas o povo hoje é contra o conservadorismo. Eu falei, não, peraí, conservador eu também sou. Eu sou conservador, mas tem muita gente fazendo coisas retrógradas, entendeu? Acreditando na Terra plana, falando que vacinas fazem mal. Vamos voltar a votar no papel, porque o voto no papel é mais correto. Você viu a bagunça que deu nos Estados Unidos? Sim, exatamente. Vota em papel. Então, sabe, você negar a evolução e achar que com isso você está sendo conservador, né? Não, tem interesses financeiros por trás, entendeu? Sim. Então, hoje há muito interesse financeiro em desmerecer a China. Eu
eu participo, eu sou membro do escritório de advocacia nos Estados Unidos, da mesma maneira que eu sou membro de empresa de consultoria na China. Ou seja, eu não sou contrário aos Estados Unidos, muito pelo contrário, eu adoro os Estados Unidos, e eu também sou favorável à China. Eu acho que nós temos que, especialmente nós do Brasil, temos negócio com ambos, nós não podemos escolher parceiros, porque cada um olha para si. E o Brasil precisa olhar exatamente para si também. Não dá para o Brasil fechar os olhos para a China e fazer negócio só com os Estados Unidos, nem fazer negócio só com os Estados Unidos e esquecer a China, entendeu? Ou vice-versa. O Brasil precisa de todo mundo, entendeu? Então, a minha mensagem para as pessoas é essa: a gente precisa, no Brasil, olhar as coisas como elas são, sem paixão. Eu vou dar 2 exemplos aqui para a gente encerrar e você vai ver que isso é uma verdade. Primeiro ponto: a China hoje é um absurdo o que a China faz, a competição é desleal, os salários são muito menores, tem trabalho escravo. Não existe trabalho escravo. Eu estou acostumado a ir em empresas na China, eu já estou na China há 8 anos. Não tem trabalho escravo, e o salário médio de um empregado em indústria chinês é superior hoje ao brasileiro empregado na indústria. Tá? Então essa é uma falácia. Já foi. Hoje não é. Mas o empregado trabalha 10, 12 horas por dia. O desconhecimento faz as pessoas falarem besteira. A China, ela é muito grande, é um continente também. Só que as partes desenvolvidas, onde tem as fábricas, são muito distantes das cidades. Então, por exemplo, o sul da China é uma dessas regiões. A região ali de Shenzhen, Guangdong, Dongguan, aquele pedaço todo lá. Então, os empregados, eles viajam, às vezes, 1, 2 dias de viagem, de distância da cidade onde mora, e vai lá para trabalhar. E eles, os chineses, em geral, voltam para a cidade de Natal somente no Ano Novo Chinês, que é um feriado de 15 dias. Então, o que acontece? O tempo inteiro que ele está lá, ele fala assim: eu estou longe da minha família. Ele quer trabalhar, ele quer fazer hora extra. Então, se ele puder, é ao contrário. Eu já cansei de ver isso. Se você, na sua empresa, não oferece hora extra, você não consegue empregado, porque ele não quer trabalhar para você. Não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Então, as empresas, elas têm, em geral, elas têm que dar alojamento para os funcionários, e, em geral, é assim. Os turnos acabam sendo 12 horas, porque o funcionário quer trabalhar aquelas 12 horas, e quando ele vai embora, o outro vai para lá e trabalha. E aí acabam trabalhando, algumas delas, 24 horas por dia dessa maneira. Então, esse é um ponto. Ou seja, o empregado é escravo? Não, ele quer fazer isso. É do desejo dele. Segundo ponto. Por que o seu professor estava certo que o mundo tem que olhar para a China? E aí, essa aqui encerra a questão. A China tem 1,4 bilhões de pessoas, está quase chegando a 1,5. Os Estados Unidos têm em torno de 330 milhões de habitantes. Se você olhar a população americana, em torno de mais ou menos 250 milhões de pessoas nos Estados Unidos são economicamente ativas. Tá? Numa população de 330 milhões. Na China, se você olhar, a população economicamente ativa hoje já supera os 300 milhões de pessoas economicamente ativas. Porém, a China, ela tem 1,4 bilhões de pessoas, ou seja, ela vai multiplicar essa proporção de pessoas economicamente ativas por 2 ou até por 3, fatalmente. Num futuro próximo, os Estados Unidos jamais vai dobrar a quantidade de pessoas economicamente ativas, porque não tem nem população para isso. Então, não é que se a China vai passar os Estados Unidos, é de quando isso vai acontecer. E quando isso acontecer, é inexorável pela quantidade de pessoas que isso não volta mais. Né? Sim. Então, para nós, como nós temos que fazer negócio com todos, e no Brasil nós precisamos de gente que invista aqui, a China hoje investe no Brasil mais do que os Estados Unidos. Não tenho dúvidas. E nós não podemos prescindir desse dinheiro, tá certo? E assim, mas querem comprar nossa terra, querem comprar... É isso aí, gente, olha, falam de comunismo como se a China quisesse comer criancinhas, isso não acontece. Então, parece que a gente vive num macatismo de novo, nos anos 50, não existe essa. O mundo não discute isso. Eu viajo o mundo inteiro, o mundo não discute isso, o Brasil está discutindo isso, entendeu? A gente precisa mudar nosso disco. Aqui parece que a gente dá um passo para frente e 3 para trás, né? E aí essas brigas tiram o foco do que é mais importante. Por exemplo, eu sou a favor de uma situação, quer dizer, o voto com uma auditoria melhor,
é uma discussão válida. Sim, Tá? sem dúvida. Dizer que a urna não é auditável, não é auditada, é mentira. Mas um voto com uma auditoria melhor, melhorar a auditoria, melhorar o controle, eu sou favorável. Agora, esse papo de um voto impresso é uma discussão antiga, uma questão que não era uma questão até pouco tempo atrás. Repare, quando que as pessoas se preocuparam no Brasil com a urna? A urna elegeu todo mundo que está no poder hoje aí por quantas vezes? Então, você pedir mais auditoria é uma coisa. Você dizer que prefere um voto impresso, você desqualifica e volta no tempo e diz que a urna eletrônica não vale, o que é uma besteira, entendeu? Então, você desqualifica discussões interessantes com argumentos muito infantis, entendeu? Sim. E a gente perde o foco. A questão da vacina, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, você vê, os estados que estão com mortes elevadas são exatamente os que não vacinaram. E lá também existe esse pessoal contrário, entendeu? Sim. E você está vendo o resultado. Quer dizer, gente, porque a vacina não é segura. Pegar o vírus é seguro. Pois é, né? Qual a alternativa? Pois é. Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço você, agradeço o carinho com o canal. Vou deixar aqui na descrição os seus contatos. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Sérgio. É isso aí, galera. Se vocês gostaram desse bate-papo com o Sérgio Gonçalves, deixa seu like, se inscreve no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal e compartilha com os amigos, beleza? É isso aí, galera. Valeu!